Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa que o Explica Aí criou para você. Aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões Enem de 2009 até hoje. E no vídeo de hoje nós temos uma questão de Sociologia que consegue ter um caráter bastante interdisciplinar, que provoca, inclusive, inúmeras outras possibilidades de debate. Vamos cá, ó. No vídeo de hoje nós temos uma prova do Enem de 2012, logo de primeira aplicação. E aqui nós temos uma estrutura básica do Enem, assim, nada diferente de outros anos, até mesmo de anos mais próximos ao nosso, que são dois textos base, nosso comando e as alternativas aqui. Logo de início, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Olha como ele coloca. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Esse tipo de texto ele é muito interessante, não só para a resolução da questão, mas para uma redação ou algo parecido, porque ele começa a retratar como diferentes perspectivas, é como se fossem facetas de um prisma, por exemplo. Se eu estou falando sobre violência, eu tenho que perceber que aquela violência está atrelada a inúmeras outras possibilidades, e principalmente a fragilidade de cidadania. Veja, por exemplo, nesse texto, como ele se refere inúmeras vezes à ausência do Estado. Aquele local, por exemplo, onde o poder público não alcança. Então, eu estou tratando aqui, por exemplo, sobre violência, sobre fragilidade de cidadania, ou sobre uma não cidadania, de maneira geral. Olha o texto 2, Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico do seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa que são impostas em medo de um ou outro tipo. Perceba que os dois textos aqui, eles acabam se completando. Primeiro, que ele coloca, por exemplo, ele coloca uma espécie de retrato dessa violência na realidade brasileira, e no segundo ele começa a mostrar um determinado aspecto, uma determinada realidade na qual a sociedade precisa criar mecanismos de controle das pessoas. É o que ele chama de canalizar pulsões e emoções dentro desse indivíduo. E no Brasil, essas pulsões e emoções, elas estão refletidas nos mais variados aspectos. Veja, ele fala em áreas abandonadas, política ou mesmo no futebol. O Brasil é um tipo de país, por exemplo, que passou por boa parte da sua história sobre regimes autoritários. Isso também tem muito a ver. E essa democracia no Brasil, ela custa afincar, de certa forma, raízes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, considerando-se as dinâmicas do processo civilizador, isso nos lembra, esse é exatamente o título do nosso texto, que é o Norbert Elias, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 sobre a violência e a agressividade na sociedade brasileira expressa o quê? A inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente de ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras? Não mesmo. Na verdade, assim, primeiro, não tem essa inabilidade de forças militares e esse processo de ondas migratórias não necessariamente estaria associado à violência no Brasil, mas talvez à ausência do poder público. Em nenhum momento isso é tratado no texto. Até porque o Brasil tem vários momentos de migração, né? Se você parar para pensar, no século XX, principalmente com a urbanização, a região sudeste, você vai ter muito isso forte, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. No item B, a incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à sociedade brasileira. Esse aqui, eu acho que é aquele que o aluno fica pensando. Vou deixar ele em stand-by aqui. O item C, a incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial. Veja, o argumento do texto 1 sobre a violência e a agressividade na sociedade brasileira, ela expressa o quê? É muito importante que você entenda o recorte do comando.
Essa violência e agressividade expressa a incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença do Estado, no caso da polícia? Também não sei se seria por aqui. Eu gosto mais do item D, a maneira como ele aborda, que ele coloca assim, ó, uma dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Porque se você observar, na realidade, é esse o argumento. Primeiro, você tem um pressuposto teórico, que é aquele do Norbert Elias. É necessário canalizar essas pulsões, canalizar essas emoções, canalizar esse comportamento, senão a sociedade não funciona. Esse é o argumento, tá? Foi descrito aqui, e esse argumento do texto 1, ele vai estar impregnado exatamente nesse ponto. Como essa violência, ela está associada a toda a estrutura da sociedade brasileira. E principalmente por quê? Pela fragilidade do exercício do reconhecimento e da cidadania. A ausência do Estado nos mais variados territórios. Então, na história do Brasil, você nunca conseguiu canalizar, que é o argumento do Norbert Elias, canalizar esse controle social. A única forma que isso acabou acontecendo não foi por valores democráticos, como eu disse antes. O Brasil, boa parte, por exemplo, da história política do Brasil é marcado principalmente pelo autoritarismo. Então, esse modelo autoritário, na verdade, a democracia, infelizmente no Brasil, é muito mais a exceção do que a regra. Porque se você parar para imaginar, imagina democracia e cidadania, que nesse caso, por exemplo, você tem a República Velha, regimes de oligarquia, controle de pessoas, coronelismo. Aí você vai, por exemplo, mantém República do Café com Leite, aquela coisa e tal. Você já não tinha participação popular na República. Aí vem Revolução de 30, Vargas, que vinha para romper com isso, autoritarismo, por exemplo, do Estado Novo. Aí livra-se de Vargas, vem de novo período democrático, ditadura militar. Então o Brasil ele sempre flertou, de certa forma, com o autoritarismo. Então a dificuldade é exatamente essa. Historicamente falando, o Brasil nunca conseguiu institucionalizar, como quer, por exemplo, o Elias, formas de controle social que sejam compatíveis com valores democráticos. Infelizmente, a nossa história é marcada por esses valores, mas sempre associados, por exemplo, a um autoritarismo. Tudo bem? E veja, no item E, a manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob forma de lei e atos administrativos. Pelo contrário, se você pegar a Constituição Federal de 88, ela vai criar vários mecanismos para impedir, por exemplo, outro cenário como o da ditadura militar. Tudo bem? Enfim, galera, esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo logo. Valeu!